Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Vocês gostaram do presente do Dia das Crianças? Gostaram da surpresa? Então, a tia tá aqui para passar mais uma lição, a lição dessa semana. E antes de a gente começar a lição, eu vou ler um versículo com vocês, tá bom? Tá no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo do 17 ao 22, que diz assim: Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma da doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação, porque quando erais escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A lição nossa dessa semana tem por tema a hora de dizer não. E aí eu queria saber de vocês, se vocês têm muita dificuldade em dizer não, se alguém pede para vocês fazerem alguma coisa que vocês não querem, que vocês não gostam, ou que vocês não acham correto, que vocês acham que vai contra os princípios, a hora de dizer não. Já estudamos 10 lições. Vocês já aprenderam muita coisa sobre as oportunidades que Deus está nos dando para crescer. Que tal parar e ver se tem aproveitado essas oportunidades? Agora que entendeu o que tem a ver com isso? Aí aqui tem algumas frases para vocês completarem, né? E aí em relação ao que vocês aprenderam das lições anteriores, tá certo? Muito bem. Quem aproveita as oportunidades de Deus cresce em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Além da nossa casa, escola e igreja, Deus colocou você num certo país, num determinado estado e nesta cidade, para que você tivesse a oportunidade de aprender certos princípios e valores que podem influenciar em toda a sua vida. Aí aqui vocês vão colocar as respostas das perguntas: em que país você mora, em que estado e em que cidade. Aí vocês vão ter que responder aqui. Aqui onde a gente mora, vocês já viram algum adolescente fumando? Já viu algum adolescente tomando bebida alcoólica? E adolescentes usando drogas? Se alguém lhe oferecesse um cigarro, uma bebida ou uma droga, você saberia dizer não? Veja bem, você já deve ter ouvido crentes em Jesus que crentes em Jesus não devem fazer essas coisas. Mas será que você sabe por quê? Então explique com suas palavras por que quem ama Jesus não deve fazer nada disso. Você sabe me dizer por que quem ama Jesus não deve fumar, nem beber, nem usar drogas? Então, foi difícil? Será que é por isso mesmo que você respondeu? Será que essa resposta está certa? Você acha que acertou? Veja bem, Deus quer que você diga não pelas razões corretas. Então, que tal aprender o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Aí o primeiro tópico diz assim: cuide bem do seu corpo. Porque quem crê em Jesus não deve fumar, tomar bebidas alcoólicas ou experimentar drogas. Porque a Bíblia diz que o Filho de Deus precisa manter o próprio corpo puro. Qualquer menino de 8 anos sabe que cigarro, álcool e drogas fazem mal à saúde, isto é, ao corpo humano.
Desde pequenos, os crentes também deveriam saber o que diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Aí que vocês vão responder, mas antes de vocês responder, eu vou ler com vocês 1 Coríntios 6, 19 e 20. Versículos 19 e 20. E diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Aí tem a mãozinha aqui, atenção. Cuide bem do seu corpo. Ele é o lugar santo, onde habita o Espírito Santo de Deus. Por isso, todo o seu corpo deve glorificar ao Senhor, permanecendo puro e santo. Pense bem. Pode um corpo santo continuar santo se colocarem nele impurezas? Quem coloca impurezas no próprio corpo torna-o impuro, e o Espírito Santo de Deus não pode conviver com impureza. Que tipo de impurezas os adolescentes de hoje têm colocado no próprio corpo? O que vocês acham? Que tipo de impureza que o adolescente tem colocado no próprio corpo e faz mal ao corpo da pessoa? Que isso ali ela reage de uma forma que prejudica a saúde, que prejudica o seu corpo. Segundo tópico, não seja escravo de nada, porque quem crê em Deus não deve fumar, tomar bebida alcoólica ou experimentar drogas, porque a Bíblia diz que Jesus libertou o Filho de Deus para que permaneça livre. Você sabia? 95% das pessoas dependentes do cigarro começam a fumar na adolescência. Aproximadamente 2,8 milhões de adolescentes e jovens fumantes no Brasil. 65% dos adolescentes brasileiros afirmam consumir bebidas alcoólicas regularmente. 10 e 12 anos é a idade média do primeiro copo de bebida alcoólica e 13 e 17 anos é a idade média em que os adolescentes pela primeira vez ficam bêbados. A cerveja é responsável por 70% dos casos de bebedeira, ou seja, 70% das pessoas que ficam bêbadas bebem cerveja. 25% dos adolescentes brasileiros já experimentaram algum tipo de droga, além de cigarro e do álcool, que também são drogas. O álcool é a primeira droga consumida pela maioria dos adolescentes que já foram parar no hospital por usarem drogas como crack e cocaína. Eles começaram com o álcool por volta dos 11 a 12 anos, depois foram para o cigarro. De 12 aos 13 anos, maconha, cocaína inalatória, crack e cocaína endovenosa. Apenas 5% dos adolescentes brasileiros reconhecem que o álcool é uma droga. Porque o álcool é uma droga e nem todo mundo concorda com isso. Antes de terminar a 8ª série, 41% dos adolescentes já experimentaram álcool e 20% bebem até o ponto de intoxicação, que é ficar bêbado. Bastam 2 a 3 anos de consumo frequente de álcool para começar a desenvolver problemas como dependência social e química. Basta 1 ano de uso frequente de maconha para desenvolver dependência psíquica dessa droga. Bastam 6 meses de uso frequente de cocaína para se tornar dependente dela. Basta 1 mês de uso de crack para ficar dependente dele. Vocês estão vendo como essas drogas, elas viciam e tornam as pessoas dependentes dela. Ela faz com que a pessoa não consiga mais sair daquele ciclo vicioso. E a pessoa continua usando as drogas todos os dias. E com pouco tempo de uso, ela começa a ficar viciada já naquela droga. Quanto à informação, isso mesmo, são informações que provam que brincar com cigarro, álcool e drogas rapidamente pode transformar adolescentes em escravos.
Gente, isso não é brincadeira. Com álcool, com cigarro e com drogas não se brinca, isso é coisa séria. Isso vicia. Tem muitos jovens que são aprisionados nesse mundo porque não conseguem sair, porque são muito viciados em droga. Então isso é um assunto muito sério. Não seja ingênuo, o cigarro vicia, o álcool vicia, a maconha, o êxtase, a cocaína, o crack e outras drogas viciam. Vício é escravidão. Jamais coloque em risco a sua liberdade. Deus ele nos deu liberdade. Nós somos livres no Espírito Santo de Deus. Nós somos livres em Jesus. Então, não coloque em risco essa liberdade que a gente tem, que você tem no Senhor. Cuida dela. E eu vou ler o início aqui. Você vive num mundo em que adolescentes fumam, bebem e experimentam drogas. Você já viu isso em sua escola ou no seu bairro? Talvez tenha alguns amigos que já brincaram com essas coisas. É possível até que você mesmo já tenha experimentado um cigarro ou uma cerveja. Eu espero que vocês não tenham experimentado. Mas agora que você já conhece o que a Bíblia diz sobre experimentar essas coisas, o que pretende fazer para manter o seu corpo puro e santo e preservar sua liberdade? Aqui tem uma atividade para vocês analisar as suas atitudes e responderem. Hora da mudança. Sei que agora você já consegue dizer com certeza porque crentes em Jesus não devem fumar, tomar bebida alcoólica ou experimentar drogas. Então tente explicar com suas palavras porque quem ama Jesus não deve fazer nada disso. Isso mesmo, não tem essa de não bebo e não fumo porque minha religião não permite. Você não bebe, não fuma porque está na Bíblia que isso não é para você, que isso é impureza para o seu corpo. Não seja bobo de dizer sim porque é legal e eu vou saber a hora de parar, porque você não vai saber a hora de parar. Isso é um vício e você perde o controle. Não beba, não fume, não experimente drogas por amor a Jesus, para preservar o seu corpo e para jamais correr o risco de perder a liberdade que Cristo lhe deu. Você ama Jesus a ponto de você não querer nada disso. Você tem que dizer não porque você ama Jesus. Você sabe dizer não? Diga não pelas razões certas. Porque você tem liberdade em Cristo e você não quer perder essa liberdade que Deus te deu. Porque o seu corpo é puro, é santo e ele é templo do Espírito Santo. Aprenda a dizer não. Diga não enquanto é tempo. Quando adultos, adolescentes que começaram a beber antes dos 15 anos têm mais chances de se tornarem dependentes do álcool, se envolverem em acidentes automobilísticos, se envolverem em agressões físicas, se envolverem com outras drogas. Diga não enquanto você pode, enquanto é tempo, enquanto você não experimentou e que você não é viciado em droga nenhuma. Diga não e não prove, não corra o risco de perder sua liberdade em Cristo, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado da lição dessa semana. Fiquem com Deus. Beijo, até a próxima lição.